porque o Rio de Janeiro volta ao centro de uma investigação explosiva que mistura política e crime organizado. Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam uma suposta troca de favores entre um traficante do Comando Vermelho e um aliado político de Flávio Bolsonaro. Quem traz os detalhes dessa reportagem exclusiva é o colunista do portal Metrópolis, Tássio Lohan. Tássio, muito boa tarde. Já agradeço sua participação aqui com a gente. Conta essa história para quem está nos assistindo. Oi, Neila, boa tarde, tudo bem? Então, essa foi uma troca de mensagens interceptadas pela Polícia Federal e que a minha coluna, mais especificamente a repórter Bruna Lima, teve acesso, e aí a gente conta com exclusividade esse relatório aí da Polícia Federal, mostrando uma troca de mensagens entre o traficante Índio do Lixão e um ex-assessor, um assessor, na verdade, do ex-deputado TH Joias, né, que estava envolvido aí, que está envolvido aí com o tráfico de drogas, foi preso recentemente. E nessa troca de mensagens entre o Dudu, né, que é o assessor do TH Joias, e o Índio do Lixão, eles revelam ali troca de favores, alguns encontros, supostos encontros com o Gutenberg Fonseca, que é um terceiro personagem aqui que eu vou detalhar já já para vocês, que é o Guto, que foi secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro de 2023 até abril, até o mês passado, né, até abril de 2026. Esse Guto, ele é indicado do Flávio Bolsonaro, ele tem várias fotos juntos com o senador e pré-candidato a presidente da República, né, o Flávio Bolsonaro, e o próprio Guto também é candidato pelo PL à Câmara dos Deputados, tá? Só um parênteses aqui, quem é o Índio do Lixão, né? A gente não está falando de um traficante qualquer. O Índio do Lixão, esse que aparece na imagem, ele é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho, né? Uma das principais facções criminosas do país. Ele é investigado por tráfico internacional de drogas e, segundo a Polícia Federal, ele tem tido algum certo apoio político ali para operar, para cometer os crimes que ele tem feito ali, né? Mas vamos lá para as mensagens. Essas mensagens interceptadas ali pela Polícia Federal ocorreram entre maio e agosto do ano passado, né? Então são mensagens recentes, né? Trocadas novamente entre o Índio do Lixão e o assessor, o Dudu, né? O assessor do TH Joias. E nessas mensagens eles revelam essas trocas de favores, né? Numa dessas mensagens, por exemplo, o Índio do Lixão pergunta ao assessor, né, ao Dudu, cadê você? Assim eu vou ficar fraco. E aí em seguida completa, tá geral aqui, Guto e todos, cadê vocês? Isso indica justamente que estava o Índio do Lixão com o Guto ali, né, o Gutenberg Fonseca, em uma reunião, uma suposta reunião, e ele pergunta ali justamente onde que estaria, né, o assessor do TH Joias. Numa outra mensagem, né, o Índio do Lixão pergunta ao Dudu se ele poderia repassar como é que foi a reunião, né? E nisso eles ficam numa ligação ali de 39 minutos, né? Que nesse caso a gente não sabe o teor dessa ligação, né? Porque foi feita ali pelo WhatsApp, mas dá para ver a duração dessa ligação que foi de 39 minutos. E aí ele pergunta logo em seguida ali como é que se ele teria algum retorno também do Gutenberg né, nessa questão ali dessa reunião, como é que foi isso. Numa outra terceira mensagem ainda, o Guto mostra um link ali de uma reunião que o Guto estaria participando, e aí que é uma das principais mensagens, né? O Guto não, perdão, o traficante do lixão responde assim, né? Mérito que ganha quando eu resolvo algo, né? Ou seja, estava ali uma imagem do Guto, né? Uma reunião que o Guto estava fazendo ali na pasta dele, e o Índio do Lixão dizendo que ele teria ganhado mérito ali por, por conta de um ato, de uma atitude que não está muito clara ainda qual é, mas o Índio do Lixão, né, o traficante, está ali, de certa forma, ganhando ali aquele bônus, né, aquela atitude ali, né, aquela reunião, dizendo, tomando para si o resultado daquela reunião, né? Então são várias mensagens, a gente tem um print de todas elas, né? A gente decidiu reproduzir todas essas mensagens envolvendo aí o Índio do Lixão, o assessor do TH Joias, né, o Dudu, e uma pessoa
importante, que é o Guto Fonseca, que, procurado pela coluna, né, procurado pela Bruna Lima, negou que tivesse tido alguma reunião o índio do lixão e supostamente disse que negou qualquer contato realmente ali com esse traficante e se disse completamente, vamos dizer assim, abjeto a esse assunto, né? Disse que não tinha noção nenhuma desse assunto, se colocando totalmente fora dessa investigação da Polícia Federal. Neila. Situação complicada, difícil sair fora dessa situação aí que está praticamente comprovada. Mas tem outra pauta, outra história, mudando de assunto, que você traz na sua coluna e vai contar para gente. Conta para gente essa segunda história da sua coluna, por favor. Exatamente, Neila. Nesse domingo a gente publicou uma reportagem importante envolvendo a Bion, né, que é uma das principais farmacêuticas do país, né? E a história é o seguinte. Deixa eu até fazer um parênteses. A Bion, para explicar um pouco também, ela pertencia ao Master, né? O Master tinha ali um fundo administrado pelo Master, tinha ali cerca de 27, 28% da participação na Bion, né? Era a maior participação ali, porque ela é bem dividida ainda. Só que diante da crise do Master, o fundo acabou sendo liquidado, essa participação ali acabou indo para o BRB e hoje está com um terceiro ente aí que com essa participação ali na Bion. E por que eu trouxe essa informação? Porque a Bion tem atrasado a entrega de insulina ao Ministério da Saúde. A gente apurou isso com exclusividade, a gente mostra que a Bion tem um contrato por meio de uma PDP com o Ministério da Saúde ali, de mais ou menos 140 milhões de reais, que vai acabar nesse próximo mês, né, em junho de 2026. Né? Esse é um dos contratos que o Ministério tem para entrega de insulina, mas nesse contrato especificamente a Bion acabou atrasando ali algumas entregas dessa insulina, e o Ministério da Saúde acabou notificando a Bion, né, cobrando ali uma resposta, cobrando esclarecimentos por conta desse atraso. Acabou que os dois tiveram que reajustar o cronograma deles, e a Bion garantiu aí a coluna que vai conseguir entregar tudo que foi prometido, tudo que foi ali acordado nesse contrato ali de 140 milhões. E por que isso é importante? Porque o Ministério da Saúde, mais especificamente o país, né, o país de uma maneira geral, viveu uma crise aí em relação à insulina recentemente, né? Existiu uma crise aí na entrega de insulina por conta de questões globais, inclusive, né? Não algo específico do país. Nesse momento, o Ministério da Saúde acabou fazendo vários contratos com várias farmacêuticas ali diferentes para ter uma entrega ali que não faltasse, né, insulina no país, já que foi uma crise que, de certa forma, acabou atingindo o Ministério da Saúde. E, nesse caso, a gente vê aí que a Bion acabou atrasando a entrega. A gente procurou o Ministério da Saúde, que afirmou que, apesar desse atraso da entrega, não existe um atraso na entrega aos estados e os municípios, né, quando a gente fala do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Né, o SUS compra, eles acabam ali entregando para os estados e municípios para fazer essa distribuição ali a nível nacional, né? E aí o Ministério da Saúde explicou que, apesar desse atraso por parte da Bion, não tem um atraso ali na entrega de uma maneira geral, sobretudo também porque por conta dessa estratégia que eles adotaram de contratar por meio de várias frentes, né, essa insulina. E a Bion, por sua vez, confirmou que atrasou, confirmou que foi notificada pelo Ministério da Saúde, explicou que isso se deu justamente, que esse atraso ocorreu justamente por conta da guerra ali no Golfo, né? E, de certa forma, também ali sintetizou, dizendo que
a entrega, que o atraso foi pontual e que a quantidade restante está prestes ali a ser aprovada, só falta o aval ali do Ministério da Saúde para ser entregue. Então, na visão da Bion, já está tudo normalizado e o atraso não acabou impactando ninguém, segundo a própria Bion. Neila. Tássio, existe ainda algum tipo de ligação dessa farmacêutica da Bion com o Master e qual era a ligação que existia? Perfeito. Hoje não existe, mas vamos lá, voltando um pouco aqui, explicando aqui essa questão. 27% pertenciam a um fundo chamado Cartago FIA, né? Esse fundo pertencia ao Banco Master, né, do Daniel Vorcaro, só que em abril deste ano esse fundo acabou sendo liquidado, né? Lembrando que em abril deste ano, né, recentemente, e vale ressaltar também que já nessa esteira de todo o escândalo do caso Master, né, o Daniel Vorcaro foi preso. O Daniel Vorcaro, na verdade, ele está preso, né, desde o início desse ano. O Banco Master foi liquidado, outras várias empresas ligadas ao conglomerado do Master também foram liquidadas, né, exemplo do Will Bank, e um desses fundos foi o Cartago FIA, né? Esse fundo foi liquidado. Em seguida, esse fundo passou para o controle do Banco de Brasília, né, o BRB, né, mas que também está numa crise aí gigantesca, a gente sabe, e o BRB acabou vendendo essa parte, né, essas ações logo na sequência para uma gestora chamada Alaska Asset Management. Essa gestora não tem nada a ver com o Banco Master a princípio, então não teve, mudou do Master para o BRB e foi para essa Alaska, que não tem nada a ver com o Banco Master, mas chama a atenção aí justamente por conta dessa troca ali em meio a essa crise, né? A gente chegou a perguntar para a Bion, oficialmente, se essa mudança ali de sócios acabou interferindo nessa entrega da insulina. Eles negaram veementemente, disseram que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas chama a atenção justamente porque a Bion era uma dessas empresas ali do Daniel Vorcaro, né, do Master, que tem contratos milionários com o governo federal e que agora aí está envolvida nessa falta de entrega, né, nesse atraso, na verdade, da entrega de insulina ao SUS. Neila. Muito bem explicado para quem está nos assistindo e para mim. Tássio, obrigada mais uma vez pela participação. Pessoal, ó, para furos de reportagem do Tássio lá no portal metrópolis.com. Obrigada, até a próxima oportunidade, Tássio. Obrigado, Neila. Tchau, tchau. Ó, para quem está nos assistindo na